Quem é o Bruno, assim? De onde surgiu essa guerra? Quem é o Bruno? Conta um pouco de quem é o Bruno, na verdade. Por que hoje está nessa frente de guerra? Por que dessa batalha? Quem é o Bruno? Bem, eu comecei na luta do povo de terreiro mesmo através dos meus acessos, que veio pelo movimento social em meados de 2013. Porque como militante anarquista eu era antiteologista, então de uma concepção muito materialista, até pisar descalço no chão de um terreiro. Parece que algumas sublimações me ocorreram de forma tal que me senti mobilizado a entender um pouco mais daqueles mistérios que... Usar o anarquismo, como é que fala? Para defender a gente. Eu acho que a luta política, porque o anarquismo, ele, via de regra, ele é antiteologista, ele pensa numa laicidade das relações, né? Só que a luta por direitos veio depois, veio através do encantamento que eu tive com as religiosidades afro-indígenas, quer dizer, com o candomblé, com a umbanda, né? O primeiro filme que eu fiz, o primeiro estudo que eu fiz, que resultou num curta-metragem, foi realizado entre 2014 e 2019, chamado Os Catiços. Os Catiços, Possessão e Transe, que nós lançamos no Cine UFG, com participação dos sacerdotes, saiu no Diário da Manhã, no Caderno de Cultura, foi muito bem visibilizado. Gente, foi tão criticada. Foi premiada. E ele foi premiado, tá, querido? É isso aí, entendeu? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse projeto do Bruno foi maravilhoso, porque ele usou o nome Castiços. E aí, os macumbeiros atuais se sentiram ofendidos. Não é castiços, é catiços, né? E aí existe toda uma história por trás do porquê que o Bruno usou o nome castiço. Mas a ideia já era essa mesmo. Como uma provocativa. Era catiço, aí eu tava, inclusive tem uma parte que tava discutindo essa questão sobre, porque a palavra originalmente é castiço, mas no português, que é o idioma que a gente fala no Brasil, que é diferente do português de Portugal, de Moçambique, de Angola, o português mesmo, que é a nossa adaptação, como diz Lélia Gonzalez, em 1988, consiste nessa criolização da língua portuguesa pelos legados indígenas e africanos, do povo Jeje, do Wolof, da língua Yorubá e outras línguas mais que compõem a nossa língua. Então, catiço é certo, o certo é catiço, mas advém do morfema da palavra castiço, que vem de castus, né, do latim castus, que é original, que é legítimo. No contexto do Brasil, é mais como um quarto de mestiço, né, segundo a colonização espanhola também, que seria uma pessoa, uma entidade que viveu e que tem uma parte do seu genoma, por assim dizer, embora isso já seja um pouco ultrapassado, porque a gente vive numa sociedade que já é muito mais miscigenada, embora é importante falar que não existe uma democracia racial, existe uma necessidade latente, né, da discussão racial no Brasil também, essa concepção de que existia por exemplo, o seu Zé Pilintra, que é um mestre, né, que em alguns contextos é chamado de catiço, que embora seja uma entidade, às vezes é tratado branco, às vezes é tratado negro. Exatamente. Né? Mas seria ligado, na verdade, a todo mundo, aos pretos velhos, aos boiadeiros, a todo mundo. Várias linhas de trabalho, exatamente. Catiço seria uma palavra. Eu brinquei com isso porque é o seguinte. Tudo que não é celestial, porque assim, vamos jogar tomate. A espiritualidade, ela é dividida em seres celestiais, né? E o que não é celestial a gente chama de entidade. Então, quando fala castiços, a gente está falando sobre as entidades, né? Aí a questão dos catiços me chamou muita atenção, porque na definição da palavra, o significado dela propriamente, remete à originalidade. Então eu fui no Ifá, religião tradicionalmente africana, nesse um africano que fala assim, original, essa é a religião original, entendeu? Aí eu chegava no candomblé, essa é a religião original afro-brasileira. Aí eu ia pra Umbanda e tinha os catiços, que por definição são originais. Então eu achei muito interessante, porque todo mundo era castiço, até do mais africano ao mais embranquecido, por assim dizer. Todo mundo é original na sua arte. Exato, todo mundo é catiço, todo mundo é legítimo, né?